Hoje o nosso estudo está aqui em 2 Samuel. Vou ler o capítulo 1, do versículo 1 para frente. Aqui fala sobre quando Davi mata o Amalequita, que lhe traz a notícia da morte de Saul. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos Amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram. Assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança. E eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou Amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram, e jejuaram até tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem, que lhe trouxera a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Aí continuando aqui. O pranto de Davi por Saul e Jonatas. E lamentou Davi Saul e Jonatas seu filho com esta lamentação, dizendo ele: Que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás. O arco de Jonatas nem voltou vazia à espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, se não separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões.
Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata, em delícias que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, aos teus altos foi ferido. Angustiada estou por ti, meu irmão. Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso que me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes, pareceram as armas de guerra. Pereceram as armas de guerra. Então aqui a palavra de Deus mostra para nós que mesmo Saul sendo inimigo de Davi, Davi não se alegrou com a morte dele. Na verdade, Davi nunca viu ele como inimigo, era ele que perseguia, né, a Davi. E Davi, ele tinha uma amizade sincera com Jonatas, né? Eles tinham uma amizade de sinceridade. Eles se consideravam como se fossem irmãos, tamanha era a amizade deles. Então, a amizade aqui, ele até fala que a amizade que ele tinha por ele, o amor que ele tinha por ele era mais importante do que o que ele tinha pelas mulheres, porque é uma amizade de irmão, é algo que é eterno, né? Uma coisa que não depende do que o outro faz para o outro, mas é um amor mesmo de amigo, né? Então aqui a palavra de Deus mostra para nós que o significado das roupas rasgadas, a terra sobre a cabeça, indicavam ali um luto, né? E passava ali a tristeza, né? E o choro, o jejum, tudo, né? Ali em relação ao falecimento da pessoa, né? Aqui mostra que, aqui no 1,16, dá a entender que Saul se suicidou, né? Mas o amalequita, ele afirmou ter ajudado o rei a tirar a própria vida, né? E provavelmente ele inventou essa história para ter ali uma expectativa de receber alguma recompensa de Davi, né? E só que Davi não queria ter nenhum envolvimento nessa morte de Saul, né? Tanto que ele teve chance de matar Saul e não matou, né? E aqui ele fala, né, pro rapaz aqui no 16. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Então aqui a própria boca do homem levou ele à morte, né? Quantas vezes, né, a nossa própria boca não pode nos levar à morte, né? Ou a prejuízos terríveis, né? Quando a gente fala na hora errada, quando a gente fala com a pessoa errada, quando a gente fala na hora que devia se calar, enfim. E aqui a palavra de Deus mostra que esse amalequita foi julgado pelas próprias palavras, né? Aqui Davi fala da unção de Saul, né? E fala do amor que ele tinha por Jonatas, né? E tem pessoas até que interpretam mal esse amor, mas a palavra de Deus, ela dá a entender que é um amor de amigo, né? E aqui, quando fala o livro do reto, é uma coletânea, hoje perdida, de cânticos antigos louvando os heróis de Israel, né? A unção de um escudo com óleo é a imagem poética na qual Davi reconhece a bravura de Saul como guerreiro, quando estava em uso um escudo de couro ou de madeira, era coberto com óleo para evitar que ressecasse, né, ou rachasse. Mas o escudo de Saul havia sido abandonado no campo de batalha, no local onde ele morreu, no monte, né, de Gilboa. E aqui também é muito interessante quando ele fala que não quer que as pessoas, os inimigos, se alegrem com a morte de Saul, né? Porque na verdade Saul e Davi, eles faziam parte do mesmo povo, né, do mesmo povo de Deus. Só que aí o Saul resolveu perseguir Davi, mas ele fugia dele porque ele não queria matar ele, né? Ele pensava, se é para ele morrer, que seja Deus que tire ele, mas eu não quero, né, ter culpa nisso.
Então Davi não queria fazer mal para Saul, ele fugia de Saul. E Saul tinha essa situação de perseguir a Davi, mas ele por nenhum momento desejou a morte dele, nem quis matar ele, né? Então aqui mostra que ele ainda tinha esse cuidado dos inimigos do povo de Deus, não ter ali uma alegria com a morte de Saul, né? Fala aqui desse cântico, né? Quando ele fala que o pranto de Davi por Saul e Jonatas, né? Um lamento, né? Então fala tudo aqui que ele vai colocando, né? Aqui quando ele fala que não noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Então, aqui lembra quando Davi, ali usado por Deus, matou aquele gigante, né? O povo de Deus lutando contra os filisteus. Só que nesse momento aqui o povo de Deus estava dividido, né? Tipo, né, pessoas com Saul, outros com Davi, mas mesmo assim, Davi ele entendia que ele fazia parte daquele povo, né? E ele não queria que os inimigos se alegrassem com a morte de Saul, né? Nem de Jonatas, né? Por quem ele tinha tanta amizade, tanto amor, né? Então, é isso que nós devemos, por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, né? Que uma casa dividida, ela não pode ser abençoada, né? Então, assim, é um reino dividido, né? E mesmo que Saul estava nessa situação de não entender que Davi estava do mesmo lado que ele, Davi não devolveu o mal com o mal, né? E ele entendia que os filisteus, os amalequitas, eles eram inimigos dele, mas Saul não deveria ser inimigo dele, porque fazia parte do povo de Deus, né? Tinha sido ungido por Deus, e só quem tinha direito de tirar a vida dele era Deus, né? Então, e aqui quando ele fala que para esse homem que disse Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testifica contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Então ele achou aquilo muito atrevimento, né? E o cara ainda queria ali, tipo, contar uma vantagem, ainda ter alguma vantagem ali com ele, né? E ele falou não. Então ele não aceitou, né? Ele não se alegrou com a morte de Saul, não aceitou aquela, né? O cara quis ali bajular ele não aceitou aquela bajulação, não entrou naquele jogo e a boca desse homem trouxe morte para a vida dele. Então nós devemos ter cuidado com o que sai da nossa boca, porque a palavra de Deus fala que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então nós temos que guardar o nosso coração para não sair bobagem da nossa boca, porque nós temos uma tendência, né? Às vezes a gente está ali vigiando, orando, daqui a pouco a nossa boca acaba sendo usada para o mal. Por quê? Porque não vigiamos. E aí é nessas horas que o que está no nosso coração acaba saindo. Então a gente tem que guardar o nosso coração, como a palavra de Deus diz, vigiar, pedir ao Senhor para pôr um anjo na nossa boca para não sair bobagem, tolice, nada que mate, que roube, que destrua. Pedir para Deus nos ensinar a falar como filhos de Deus, como filhas de Deus, né? Para que a nossa boca seja usada para o bem, não para o mal. Porque a nossa carne, ela tem uma tendência a cair no mal, né? A falar o que não presta, a fazer o que não presta. A gente é uma briga, é uma luta constante entre a carne e o espírito. A carne quer fazer coisa errada, o espírito quer fazer o certo, né? Como Jesus Cristo disse, que a carne é fraca, né? Que o espírito ele está pronto, mas a carne ela tem essa briga, né, com o espírito. Então, assim, nós temos que vigiar, pedir a Deus sabedoria, né? E pedir a Deus para Deus nos ensinar a usar a nossa boca para o bem, né? Em nome de Jesus Cristo. Nos recusar a falar o que não vale a pena, né? Então esse homem morreu aqui de bobeira, né? E infelizmente aqui, ele achou que Davi ia se alegrar, mas Davi via ele como inimigo, né?
e nunca viu Saul como inimigo. Fugia, porque se não fugisse, Saul matava ele. Mas Davi, ele via que Saul estava do mesmo lado, que fazia parte do povo de Deus, que era ungido de Deus, né? Então aqui, quando ele fala como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão, Jonatas. Quão amabilíssimos me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Então, assim, é uma amizade de verdade, uma amizade sincera. Aquela palavra que tem lá em Provérbio que diz que aquele amigo que se torna nosso irmão, né? Então é isso, que eu e você, a gente possa meditar nisso aqui e fazer o que Jesus Cristo falou, né? Que não devemos, né, desejar o mal para ninguém. Se a pessoa nos ofende, nós não vamos dar o mesmo tratamento. Nós devemos combater o mal com o bem, né? Não vamos devolver o mal com o mal, mas vamos devolver o bem àquele que nos faz o mal. É isso que Jesus diz, amar os nossos inimigos, né? E muitas vezes essa divisão, essa inimizade pode estar dentro da nossa casa. Às vezes a gente tem essa divisão, como aqui, eles faziam parte do povo de Deus, mas Saul estava contra ele, né? Às vezes tem situações que é dentro de uma família, dentro de uma casa, dentro de uma igreja. Então não convém, Deus não aprova isso, né? E Davi, ele estava certo, ele não estava querendo essa confusão, essa contenda, essa ira, e ele não se alegrou com a morte de Saul. Mesmo Saul querendo matá-lo, ele não queria isso. E também tinha aqui a consideração que ele tinha por Jonatas, e ele estava também sentindo aqui a dor, porque ele viu que esse filho também amava esse pai. Não queria que, mesmo sendo amigo dele, mas não queria que o pai dele morresse, né? E ficou ali para morrer junto com o pai dele, né? Então é isso, meu irmão, minha irmã, que a gente possa meditar na lealdade de Davi, essa coisa bonita dele não se alegrar com o mal na vida daquele que queria matar ele. E muito pelo contrário, né? Não aceitou a afronta do inimigo ali. O inimigo vinha contar vantagem, né? E ali ele tomou aquela dor para ele, né? Como ali quando Moisés estava no Egito, que mesmo ele estando ali no palácio, um príncipe, levando vida de príncipe, mas teve um dia ali que quando ele viu o egípcio maltratando o escravo ali, que fazia parte do povo dele ali, a família de sangue, ele não aguentou, ele acabou indo lá e matou o egípcio, né? Porque é isso que é, né? Um irmão, né? No caso ali era um irmão da fé, tipo, não digo nem da fé, porque na época ele não tinha ainda esse entendimento, mas assim, ele sabia que aquelas pessoas faziam parte da nação dele, do povo dele, de sangue mesmo, né? Então, nós não devemos querer divisão, nem dentro da nossa casa, nem no meio dos nossos parentes, nem na igreja, nem em lugar algum, né? Nós temos que ter o comportamento que Davi teve aqui, de não se alegrar com o mal na vida de ninguém, muito menos na vida daqueles que são nossos irmãos, né? Mas, como Jesus Cristo disse, nós temos que amar todas as pessoas. E quem é o nosso próximo? É todo aquele que está à nossa volta, todo aquele que está perto de nós, né? Então é isso, que esse estudo possa trazer meditação para a minha vida, para a sua vida, reflexão, e que a gente possa aprender com esse homem de Deus aqui o valor da fidelidade, da lealdade, tanto a um amigo como a Deus, né? E nunca querer o mal de ninguém, ainda que a pessoa queira o nosso mal, nós não devemos querer, porque a vingança ao Senhor pertence. No nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você gosta aqui desse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que esse canal avance. No nome de Jesus, obrigada. Que Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém.